Muito bem, começou a gravação. Então, eu quero dar boa noite a todas e todos. Estamos dando início ao segundo encontro síncrono do curso Poética do Sensível, Letramentos na Formação do Sujeito Leitor de Literatura. Nosso primeiro encontro foi 2 semanas atrás, né? Temos agora, então, o nosso segundo encontro, e já reforçando, né? Depois nós teremos os encontros no dia 4 de setembro e 18 de setembro, no mesmo horário, né, das 19 às 21. Fico muito feliz que, nesse meio tempo entre o nosso último encontro e hoje, boa parte dos professores conseguiu encaminhar a atividade, a tarefa do curso. Eu vi até que teve professores colocando, mandei agora, consegui, mandei quase agora, né? Então, a gente trabalhou a gente analisou, leu as respostas dos professores que conseguiram mandar com antecedência, e fique tranquilo, quem mandou depois, a gente vai ler também. É muito bom saber o percurso literário, as referências, o repertório de vocês, né? Então, agradeço muito pela partilha, né? Teve professores até que fizeram, discorrer uma análise a partir do livro, né? Com diálogo, com referencial teórico, inclusive. Outros fizeram né, uma abordagem mais sensível, por que aquele livro toca tanto, né? Na sua formação leitora, mas queremos agradecer muito. A Beth tem muito a dizer sobre isso, mas eu queria também reforçar. Então, estamos dando início. Beth, mais uma vez, obrigado por estar conosco e boa aula para todos nós. Isso mesmo, foi muito gratificante, não só a resposta do exercício, como dos forms, né? Todo mundo, praticamente todo mundo teve a participação lá. Agradecer demais, porque faz muita diferença para a gente ter esses feedbacks, né? Boa noite, pessoas queridas. Desculpe, já embalei aqui o comentário em cima do comentário do Samir, mas boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Samir, muito obrigada por abrir a sala, por estar aqui. Significa muito para todas nós a sua parceria, a sua presença. Eu queria fazer 3 comentários sobre o Forms primeiro, e depois estender um pouquinho no último comentário. Primeiro, né, apareceu muito ali a questão da ampliação de repertório. No Forms apareceu a ampliação de repertório de quem está aqui, né, das professoras, das educadoras, e lá nos comentários, no exercício, na atividade, ampliação de repertório das crianças, né? Então, eu acho que isso é bem pacificado entre nós, né? O quanto a gente precisa sempre estar lendo mais, sabendo mais, né? Se mantendo atualizado, atualizando as nossas bibliotecas pessoais, nossas bibliotecas institucionais, né? Isso foi essa consciência sempre me alegra muito. E aí, uma coisa que apareceu muito no formulário foi a questão, quando a gente pergunta lá qual a maior dificuldade ou qual a maior ansiedade, né? Qual o maior desafio diante da formação de leitores, apareceu muitas vezes a questão de prender a atenção dos alunos, né? De que modo fazer com que as crianças fiquem conectadas com a leitura, com o momento da leitura. E, talvez derivado disso, ou não, um outro ponto que apareceu bastante foi espaço de leitura. Né? Como configurar um espaço de leitura, se é importante ter um espaço de leitura específico, né, destinado a isso. E eu li essas duas ansiedades, não, essas duas colocações, né, juntas, né? Eu achei que elas, de alguma forma, estavam conectadas, que é a questão da concentração,
né? Inclusive, uma pessoa comentou que a escola fica num lugar muito barulhento, próximo de uma grande avenida, e que ela sente que esse ruído externo afeta esses momentos de leitura do grupo, né? Então, essa ideia da concentração da leitura, de, de deter, de capturar, de conseguir manter as crianças atentas e concentradas, né, na leitura, como o espaço mediador, enfim, vamos pensar acessórios, né, mobiliários, decoração, o próprio livro, como tudo isso influencia, né? Isso apareceu bastante ali nas colocações que vocês fizeram. E aí eu fiquei pensando, né, como educadora, como mãe, né, como pessoa que está preocupada com a formação de leitores e se colocando nesse lugar tão desafiante que é formar crianças e jovens leitores, né? E como é frustrante para nós essa questão da concentração. Isso aparece. Eu estive em um cargo na universidade onde eu trabalho, atuando com formação docente dos professores universitários. E isso era algo que aparecia também lá, sabe? Essa frustração de como fazer com que os alunos, nesse caso de graduação, até de pós-graduação, se mantenham atentos, né, concentrados. É interessante como nós todos, educadores, em todos os nossos campos de atuação, né, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, estejamos com essa mesma fala, né, com essa mesma sensação de que os nossos alunos não estão concentrados como gostaríamos, né? E eu fico sempre pensando, além de querer deixar claro aqui para vocês, eu não sei se está ficando claro, mas que eu estou tentando acolher essa fala, porque é uma fala frequente, né? E eu também me vejo refletindo sobre isso muitas vezes, mas também penso, e queria compartilhar com vocês isso, o que a gente chama de concentração e se não tem aí um problema geracional, sabe? Um problema de o que a gente acha que é a leitura, o que a gente acha que é a concentração, o que a gente acha que é estar prestando atenção, como nós fomos educadas, né? Nas nossas escolas, nas nossas formações, e aí entra um atravessamento geracional também, né? Essa diferença de século XX para século XXI. Como é que a gente pode pensar hoje concentração e estar atento com tantas telas, com tantas... não só as telas existem, como nós ficamos muito convidados a ficar olhando para ela, né? A ter essa relação sempre mediada por máquinas, como que isso tudo está atravessando as crianças. E aí a gente vai fazer uma lista de efeitos negativos, de efeitos positivos, e a vida acontecendo, porque todos os fenômenos da vida são assim, né? Tem aspectos positivos e aspectos negativos. Mas eu gostaria hoje de focar na questão de que não é uma questão de ser positivo ou de ser negativo, mas mudou, né? É diferente como as crianças se comportam hoje em sala de aula e como a gente se comportou, né, enquanto alunas, enquanto crianças, nos nossos ambientes, nas nossas famílias, nas nossas escolas. Então, o quanto a gente tem que estar um pouco mais também se colocando nessa... A gente fala tanto empatia, né? E até que ponto a gente está desenvolvendo a nossa empatia pelas nossas crianças, pelos nossos alunos, né? Pelo que eles passam, pelas questões subjetivas,
pelas questões sociais, as fragilidades alimentícias, de violência, de moradia, de abandono, e de como a gente muitas vezes fica esperando que eles cheguem na escola, passem por aquele portão, passem por aquela porta e se tornem criaturas concentradas, aplicadas, né, que desliguem tudo e foquem no que a gente planejou, no que a gente quer. Que desafiante tudo isso, né? E como pode nos aliviar, né, nos deixar um pouco mais... É paradoxal, né? Porque eu acho que ao mesmo tempo que nos deixa o movimento de ficar atento a isso, nos dá algum tipo de relaxamento, nos dá algum... Não, ok, tá funcionando, de alguma forma está funcionando. E eu queria chegar nesse ponto do tá funcionando, porque não o fato das crianças não estarem olhando para você. Eu, por exemplo, nesse momento, salvo engano, só o Samir está com a câmera aberta, salvo engano. Se mais alguém tiver, não desconsidere o que eu estou falando, é porque para mim não aparece todas as telas. Mas eu tenho certeza que vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Quando a pandemia chegou, a gente tinha essa insegurança. Nossa, os alunos não estão abrindo as câmeras. Será que eles estão? Será que eles... Hoje eu não penso mais isso. Eu tenho certeza de que está todo mundo ouvindo. O fato de não estar com a câmera ligada não significa isso. Não, tudo bem, Vanessa, eu não estou pedindo para ligar, não. Eu tô justamente falando que eu estou tranquila com isso, né? Mas que em algum momento pode parecer para a gente que se o aluno não está nos olhando, ele não está concentrado. Que se o aluno não está olhando para o livro, ele não está lendo. E se o aluno não está, se o aluno está conversando com o colega do lado, ele não está te ouvindo, não funciona assim. Ele está sempre te ouvindo. E quando você está fazendo a leitura, eles estão lendo. Eles têm uma capacidade elevadíssima de fazer várias coisas ao mesmo tempo e de manter um foco multiplicado. Estar focado para a criança de hoje não é estar fazendo uma coisa só. Ela pode se focar simultaneamente em várias atividades, e isso, especialmente por uma questão geracional, deixa os adultos um pouco aflitos com isso, achando que não, meu filho está estudando com a TV ligada, ele não está, então não está funcionando. O meu filho conversa muito na escola, ele não está aprendendo, né? Pode ser que isso seja, a depender da criança, dos contextos, pode ser que uma questão dessa esteja realmente acontecendo. Mas eu acho que a gente tem que começar a dar esse crédito, a fazer essa reflexão sobre que as pessoas têm maneiras diferentes de estarem concentradas, e as pessoas têm maneiras diferentes de ler, né, de se interessar pelas coisas. Então, eu acho que o nosso trabalho passa muito por essa nossa militância que todos nós aqui temos, estamos aqui porque temos isso, eu sei que vocês têm, de estar sempre oferecendo a literatura, sempre lendo com os seus alunos, com as suas crianças, né? Fazendo as ofertas, tentando encontrar os livros que vão interessar a maioria, tentando atender especificidades leitoras, que são aquelas crianças que você percebe que não se interessa pelo livro, que todo mundo interessou. Você tem lá uma turma de 30 crianças, 35 crianças, você oferece um livro, funciona para 30 delas, mas não funciona para 5. E aí vocês são aquelas pessoas que vão ficar preocupadas com aqueles 5. Que maravilha! E aí vocês vão fazer a oferta para os 5. É isso, é isso. Eu só queria dizer, lendo aquele Forms, com as preocupações todas que vocês trouxeram, que são preocupações de quem está fazendo o trabalho. São preocupações de quem está entregando o que tem que ser entregue, né? Então, eu fico sempre muito motivada e muito feliz de ver as respostas de vocês, assim, tá tudo certo, as coisas estão acontecendo da melhor maneira que elas podem acontecer.
e o que a gente tem que fazer é continuar fazendo o que a gente está fazendo, e deixar que as crianças estejam no mundo das formas como elas estão descobrindo que é bom estar no mundo. Que não vai ser como a gente é, não vai ser como a gente foi, porque é isso mesmo, a gente, assim como a gente também não foi criança, como os nossos pais foram, né? Mas estamos todos nessa mesma comunidade, né? Nesse mesmo planeta, nesse mesmo território, se esforçando para conviver nas nossas diferenças, não é isso? Então, queria registrar aqui como foi estimulante ler tanto os formulários quanto as respostas lá dos grupos. Onde eu vou, né, nas mesas, nas palestras, nas outras universidades, nas feiras literárias, eu sempre levo esse meu depoimento desse privilégio que eu tenho de estar tão perto dos professores da rede pública da cidade de São Paulo. Eu sempre levo esse relato da qualidade dos professores, né, da nossa rede aqui em São Paulo, do compromisso, né, primeiro, compromisso humano, compromisso profissional, e a qualidade técnica, repertorial, né, a preocupação com a educação contínua. Então, eu queria começar o nosso curso dizendo que está tudo certo, viu? Inclusive, quando as dúvidas que vocês têm são dúvidas que é sinal de que tudo está dando certo. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, me estendi demais na introdução. Legal, fez sentido para algumas pessoas. Bom, segundo ponto que eu quero comentar é sobre a atividade, né? Em si, sabe? Aquela que vocês responderam aquelas duas perguntas. Eu não li todas, não consegui terminar a leitura porque tivemos, felizmente, várias respostas, e respostas adensadas, né? Algumas pessoas, como o Samir disse, fizeram até pequenas análises, mas consegui dar uma boa leitura, assim, geral, vou voltar nela algumas vezes, mas queria destacar, né, a diversidade das obras que aparecem ali. A gente tem feito esse exercício, né, com várias turmas, e cada vez mais, né, Samir, não sei se você concorda comigo, cada vez mais a gente vê a diversidade das obras que são citadas, né? Então, tem os clássicos, o cânone, ele aparece, Pequeno Príncipe, muito citado, Pinóquio, O Menino Azul, da Cecília Meirelles, e é isso, o clássico, o canônico tem que aparecer também. Autores brasileiros consagrados, né, Ruth Rocha, vários livros dela, Ziraldo, Tatiana Belink, aparecem, e está certo. Literatura contemporânea e representatividade, cada vez mais, né, então, Emicida, Bell Hooks, Kilson de Oliveira, Campazzo, o Amal Nassar, vários autores assim contemporâneos aparecendo, e inclusive livro-imagem, livros experimentais, né, o Migrantes, o Doçura, da Emília Nunes, Olhe pela Janela, da Caterina. Nossa, fiquei bastante animada, porque isso mostra que o grupo tem um repertório variado, equilibrando, né, clássico universal, tradição brasileira, produção contemporânea, representatividades, temas sensíveis, né? Também aparece com frequência elementos poéticos e sensíveis sendo destacados ali na resposta, né? Então, as respostas atentas, a musicalidade, ritmo, né? As rimas, repetições, cadências, metáforas e símbolos, né? Como vocês estão percebendo aí, os símbolos dos cabelos, o medo, a metamorfose, materialidade e imagem, atentas à materialidade do livro,
afeta relações humanas, muitas referências à família, amizade, diversidade, ancestralidade, né? Questões existenciais, morte, solidão, pertencimento. Sobre a formação do sujeito leitor, que foi algo que a gente falou no encontro passado, e apareceu lá nas respostas, né? Sobre prazer e encantamento, a leitura como experiência afetiva e não como tarefa. O protagonismo infantil, permitir que a criança fale, crie sentidos, invente finais, aparece nas respostas. Leitura de múltiplas linguagens, verbal, visual, corporal, sonora, está lá. Representatividade e identidade. Vocês trouxeram obras que ajudam as crianças negras, imigrantes, com deficiência e em luto a se reconhecerem, né? Existe essa sensibilidade aqui nesse grupo. Nesse grupo também existe um compromisso com construção de valores, como empatia, cooperação, respeito e diversidade. Percebi ali forças importantes, né? Existe aqui uma excelente capacidade de identificar recursos poéticos, muitas respostas em torno de rima, metáfora, imagem, uma grande valorização desse grupo pela dimensão afetiva da literatura e a presença de reflexões que apareceram ali em alguns relatos, especialmente com diversidade cultural e racial. Muitos relatos conectaram a leitura à prática de sala de aula, estão trazendo, inclusive, assim, exemplos do que vocês fazem, né? Rodas, dramatizações, conversas. Então, é um documento muito precioso, né? Não só para a gente programar as próximas formações, né, Samir? Mas também para a gente ter aí esse registro de como vocês estão trabalhando com a mediação de leitura e com a leitura de literatura. Pontos que a gente pode reforçar, eu tirei aqui também um pouco, né? Alguns relatos ainda confundem literatura com moralização, né? Certos livros foram descritos como lições de vida, então a gente precisa mudar um pouco esse foco, né, para a experiência estética. É uma coisa que a gente pode aqui nesses encontros ir falando mais, né, vocês tirando dúvidas também. Vamos aprofundar um pouco mais também, que eu acho que não ficou tão presente ali nos relatos, o gesto leitor, né? Como que a criança interage fisicamente, imageticamente com o livro. Vamos falar mais disso aqui no curso para colaborar com vocês. Parte desse grupo ainda está associando a contribuição para formar leitores com ensinar valores, e não tanto a experiência poética em si. Vamos hoje, nos próximos encontros, pensar mais, continuar pensando e falando sobre isso. E acho que ainda faltou ali na atividade algo que eu vou querer propor hoje, agora, né? Então, ao invés de dar a nossa tarefa, a nossa lição de casa, que eu falo para meus alunos que eu prefiro, ao invés de lição de casa, eu vou chamar provocação. Ao invés de deixar a provocação lá no final, eu vou deixar uma provocação agora, porque ela é como um complemento, né? Então, na semana passada não, no encontro anterior, eu deixei 2 provocações, né? Que era como vocês mobilizam elementos poéticos e sensíveis, e a outra é como vocês formam um sujeito leitor na educação infantil. Então, agora, eu queria deixar a terceira provocação para vocês responderem até o próximo encontro, durante essa semana. Como a mediação pode potencializar esses aspectos?
Como a mediação pode potencializar os elementos poéticos e a formação do leitor sujeito, né? Porque eu acho que vamos aprofundar um pouco qual o nosso papel como mediadoras, né? Porque eu acho que as duas outras perguntas deixou tudo deixou tudo em função do livro, o que está certo. O livro é o centro. Nós todos, nós mediadores, leitores, professores, editores, escritores, a gente circula em torno do livro, né? O livro é o centro. Mas qual que é o nosso papel, né? O livro faz tudo isso acontecer sozinho? Como que o mediador colabora? Então, essa é a minha provocação para vocês. Como que a sua mediação potencializa a, o elemento poético e sensível e como a sua mediação potencializa a formação do sujeito leitor, tá? Então, tira aí um momento para fazer uma reflexão sobre os seus procedimentos em sala de aula, na sala de leitura, né, na AEL que vocês participam, enfim, no corre de vocês, né? Eu adoro essa imagem do corre. Muito bem. Perguntas, comentários? Alguém gostaria de compartilhar o que escreveu ou de, não sei, talvez contar se o fato de ter parado para responder, para preencher o formulário e para responder essas perguntas, se isso desencadeou algum insight, alguma epifania, algum processo, alguma elaboração assim que você queira compartilhar, ou por você mesmo, ou porque acha que vai ser interessante para o grupo. Gostaria de ouvi-las. Beth, enquanto alguém vai se habilitando. Ah, o pessoal está colocando no comentário também, mas se alguém quiser falar, é muito bom também. Então fiquem à vontade. A Marisa colocou que achou interessante repensar e resgatar as práticas, né? Mas eu só ia comentar também que também, quando eu fui lendo, me veio a ideia de talvez fazer um Padlet, né? Que fique mais visual, né? O livro de referência, até para ficar essa ideia de troca também, né? Talvez um livro que alguém citou e o professor ainda não conhece. Então eu vou ver se eu consigo depois, né, esboçar isso para os próximos encontros, para ficar mais visual, um poder ler a resposta do outro, né? Isso seria excelente, Samir, porque tem muito aprendizado ali. Está muito diversificado, né? Seria excelente. A Vanessa colocou que ficou preocupada, né, não sei se sei fazer uma boa mediação, mas o legal é isso mesmo, nas formações a gente problematizar um pouco, né, o que nós entendemos, né, nossa rede e as vivências, a teoria, o que ela fala sobre mediação, o que nós temos a contribuir, né, no cotidiano da escola com os estudantes. Então, acho que está no lugar certo, viu? Não é um problema ter essa preocupação. Ó, a Ana Luísa levantou a mão, pode falar, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá. Então, só queria compartilhar que, respondendo lá o exercício, eu lembrei de um livro que eu li com algumas turmas na escola e que foi muito especial, assim, porque é um livro que reverbera no ano seguinte. São estudantes que me encontram quando eu não dou aula mais, e eles comentam, e aí eles ainda comentam sobre essa leitura, né? Que é o livro O Pato, a Morte e a Tulipa, que é um livro muito bonito, assim. E foi muito, assim, é muito delicado, assim, mas foi muito legal lembrar que às vezes umas leituras reverberam por tanto tempo para as crianças, e o cotidiano na escola, a gente sabe como é, né? Muitas vezes é muito agitado, às vezes é massacrante até, né, do ponto de vista político, e, e esses momentos de leitura, assim, eles dão uma ternura para o nosso cotidiano, e eles ficam reverberando por tanto tempo, as crianças lembram, a gente viu uma animação também sobre esse livro,
E aí esse tempo da leitura é outro, ele é diferente do tempo cronos, né? Do tempo do dia a dia, do tempo da aula e tal. E o tempo da leitura às vezes é diferente, a gente fica elaborando por muito tempo, por anos às vezes, né? Uma leitura. E eu só queria compartilhar que foi bom, foi assim, legal me sensibilizar para isso, lembrando disso, né? Desse livro. Ai, que bonito. Eu orientei um mestrado sobre esse livro, O Papa, a Morte e a Tulipa, o mestrado da Débora Barbieri. Está lá no banco de teses da PUC, foi um mestrado muito prazeroso de orientar e que teve muita repercussão positiva da banca, né? A Débora Barbieri é uma artista, uma escritora, acho que vocês devem até conhecê-la, e foram 2 anos lendo e relendo esse livro e analisando, né? Muito bonito mesmo. Pode falar, Denise. Boa noite. Boa noite. Boa Ai, noite, que Denise. bom. Hoje está funcionando o seu áudio, Denise. Isso que eu ia falar. Eu falei um boa noite até meio ressabiada. Ai, Samir, professora Beth. Senti só falta, Samir, no Free Sampa. E eu tava por lá, viu, Denise? Só que eu tava no fundão lá com as crianças, com as apresentações das escolas, viu? É que era muito grande o espaço, mas eu tava lá o tempo todo. Ai, que bom. A professora Beth eu vi. Tá falando dessa questão que a colega falou anteriormente, né? De quanto é significante para a criança a história. Muitos anos atrás, eu estou 14 anos na sala de leitura, logo no comecinho, quando eu assumi a sala, a gente tinha uma aluna negra, do cabelo crespo, que ela tinha muito problema, porque ela é filha de um segundo casamento, e as irmãs dela tinham bem mais velhas que ela, o cabelo liso, nossa, tinha muito problema. A mãe vivia lá reclamando que chamaram o cabelo dela disso, daquilo. Tinha a impressão que o problema era mais da mãe se incomodando do que da própria criança. Mas, enfim. E aí eu gosto muito de ler para o primeiro ano o Black Power de Taió. Eu gosto muito de ler O Mundo no Black Power de Taió. E a questão da mediação que a professora perguntou, eu sempre faço essa mediação com um olhar muito sensível, assim. E aquilo faz parte de mim, com uma verdade, né? Com uma verdade, assim, que eles se encantam. Eu lembro que quando eu li, essa criança já saiu da escola, eu contava dos traços de Taió, sabe, com aquele amor, com aquele carinho, que as crianças ficavam assim, nossa, nossa, nossa. E ela tinha um cabelo crespo, cheio de grampo, assim, muito grampo no cabelo dela, para baixar o volume. E essa menina, conforme a leitura ia acontecendo, do cabelo, das tranças, dos enfeites que a mãe colocava, cada dia um enfeite diferente. Essa criança, ela foi tirando grampo a grampo, assim. Eu tenho essa cena na minha cabeça, assim, bem nítida, dela tirando grampo a grampo, colocando na mesa, e ela se inflava com a história, ela se inflava de um jeito que eu fui deixando, porque eu vi que aquilo ali era o momento dela, assim. Chegou no fim da leitura, ela estava, assim, de pé na cadeira, assim, gigantesca. E aquele livro foi tão significativo para a vida dela, para ela, que, olha, eu não vou falar que foi o livro, mas foi importante para ela. Eu sei que a gente nunca mais teve problema na escola de mãe falando alguma coisa ou dela falando alguma coisa. E ela que era uma menina assim que dava uma certa preocupação na sala, as crianças não podiam falar nada para ela, que ela vivia chorando. Nossa escola só tem Fundi 1, né? Ela saiu do quinto ano muito empoderada, ela não tinha mais problema, não se falava mais de cabelo, era uma questão para ela assim resolvida. Isso me encanta muito, assim. E todo ano que eu leio a Black Power de Taió, eu faço um desfile
A gente tem algumas fantasias lá na escola, que alguns professores doaram, alunos, eu. E aí eu faço uma baguncinha lá na sala de leitura, encho de bexiga, ponho música de desfile, e eles sobem vestidos de príncipes e princesas, porque eles se tornam as taiós. E elas desfilam, meninos, meninas, e elas se sentem tão felizes, porque tem os vestidos lá, que são verdadeiros vestidos de princesa mesmo. E aí eu acho tão legal, assim, que eu vejo muito aluno de primeiro, segundo ano, que eu contei uma história e o livro sumiu. O livro sumiu. Simplesmente não se acha mais o livro. Ele levou emprestado, ele não devolve. Ele conta mil histórias, que choveu, que molhou, que levou o livro, que rasgou, que o irmão riscou. E eu tenho para mim que muitas vezes nem foi isso, ele quer o livro para ele. Eu não cobro, eu falo, você dá um sustinho, né? Fala, mas não pode, o livro é da escola, o colega quer ler. Mas você vê que ele pegou um amor por aquele livro, e outros que pegam sempre o mesmo livro emprestado, sempre, sempre. Eu falo, nossa, que legal que você gosta desse livro, mas experimenta outro. E aquele livro percorre ali, do primeiro até o quinto ano, eles sempre pegando o mesmo livro, ou sempre se referindo à história daquele livro. Acho isso muito bacana, assim. É isso que eu ia falar. Obrigada. Ai, que legal, Denise. É isso aí. Viva aqui o Sam. É um, é um sistema, né? Todo mundo atuando junto, né? Que o Sam precisa escrever, a editora precisa publicar, a gente precisa mediar, o governo precisa comprar pelos editais, né? É todo mundo nesse movimento da formação de leitores e da bibliodiversidade. Que poder tem a literatura. É verdade. Acho que tem mais gente querendo falar, né, Samir? Você está aí com a listinha? A Nilza estava com a mão levantada também. Oi, Nilza, boa noite. Nilza? Não sei se deu algum problema no Me microfone. desculpa, fui Pois- tentar aqui arrumar a câmera e levantei a mão, perdão. Não, imagina. Ah, tá certo. Se quiser falar, fica à vontade. Bom, o pessoal foi colocando mais comentários, né? Agora não tem mais ninguém com a mão levantando. Tá bom. Eu vi aqui que a Adriana falou que a dissertação da Débora não existe em versão online. Que estranho, Adriana. Estou pondo isso aqui na minha agenda e amanhã eu vou ver por que não, tá? Depois eu trago uma resposta para vocês. Agora entrou gente na fila, ó. Pode falar. Vistina? Não sei se eu pronunciei certo. Boa noite, é o Instia. Winstia, desculpa. Imagina. Então, professora, eu tô nesse curso aqui porque, assim, eu tenho dúvidas, né, quanto à poética, então, assim, eu quero achar meu lugar, o que eu tô fazendo, né? Eu sou professora de História, e eu tô na sala de leitura há 2 anos e meio, e aí, assim, eu queria mais colocar uma situação, assim, e escutá-la, né? Porque, assim, questionamentos, né? A gente trabalha com a dialogicidade, né? Para que todos possam falar na sala de leitura, expor o que pensam, comentar os livros, né? Uhum. Mas hoje, por exemplo, eu estava no segundo ano lendo um livro do Daniel Munduruku, Vovó Disse. Então eu estava lá e lendo aquele livro, e as imagens são maravilhosas, né? O menino é azul, né? Ele deita na cama, numa dita cama, que é azul, eles questionam, né, e tudo. E aí surgiu um questionamento entre eles se os indígenas dormiam todos em rede. E aí eu falei, mas gente, será? São mais de 300 povos, será que todos dormem em rede, né? Joguei o questionamento para eles. Eu falei, será que é possível, né, que todos durmam em rede? E aí um aluno, que ele é do candomblé, ele falou, professora, eu dormi na esteira 3 meses, né? Eu fiquei dormindo na esteira e ele queria falar. Eu falei, não, vem aqui então, você fala.
eles estão no segundo ano, né? Então, eles são bem pequenos. Então, assim, tem aquela coisa, uma parte quer ouvir ele falar, outra parte não quer, né? E sempre dou a voz. E, sim, para mim, isso é inscrito na tal da poética, mas não tenho certeza. E aí ele falou que ele dormiu na esteira e tal, porque fazia parte do processo, né, lá de iniciação dele e tudo. Ele ficou bem feliz. E assim, a minha dúvida é essa, na verdade, é mais uma dúvida do que está escrito no poético, que eu estou sempre em dúvida. Então, eu queria colocar essa situação para receber uma resposta. Ai, que bonito. Agora você me colocou em estado de reflexão, e eu não sei se eu sei responder isso agora, porque a poética, ela é um conceito movente, né? Ela existia antes de Aristóteles, mas a gente costuma pensar primeiro na poética de Aristóteles, e nesses 2.225 anos, até agora, 19 horas e 46 minutos, ela já mudou muito e vai continuar mudando. Porque o que é o poético depende de quem diz o que é o poético, né? Então, um romântico disse uma coisa, o realista disse outra, os poetas da abstração e da vanguarda disseram outra. Então, a gente, inclusive, o Samir pode fazer aí a gentileza, né, de disponibilizar os primeiros cursos lá, né, de 2020, 2021, em que a gente olhou esses conceitos mais teóricos, né, mais clássicos da teoria e da crítica literária, com mais vagar. Eu acho que a gente tem lá uma aula, o que é as e aí, nesse curso, eu passo um pouco por esse conceito, né, as várias definições de literatura, de literariedade, né, que a gente tem, e em especial do século XX até hoje, né, porque hoje o que a gente considera, né, a gente professor, a gente crítico literário, a gente editor, né, a gente pesquisador, o que a gente considera literatura foi o que foi definido como literatura no final da primeira metade e na segunda metade do século XX, né? Começou a ser definido com as vanguardas europeias no início do século XX. Aqui para o Brasil foi muito importante a perspectiva do poético para a semana de 22, né? Então, a gente sempre olha o poético como aquilo que trabalha com a arquitetura das palavras, com a linguagem, né, que vai privilegiar o texto e não o discurso, né? Então, uma frase clássica, quem aqui fez mestrado, fez doutorado, ou fez graduação em letras, ouviu muito essa frase. Não importa o que se diz, mas importa o como se diz, né? A nossa ideia de poética está muito em torno disso, do modo como o autor, o artista do livro, diz a sua mensagem, né? Que remete lá a Jacobson e a função poética da linguagem, né? Então, se você for aí, pode googar, usar suas inteligências artificiais disponíveis, não tem problema nenhum, você colocar lá, qual é a função poética da linguagem segundo Roman Jacobson? Se escreve Jacobson e se diz Jacobson. Você vai ter um pouco disso que eu estou falando aqui para você. A função poética da linguagem é quando a linguagem se volta para si mesma, né? Então, isso é uma resposta muito breve, de uma perspectiva técnica, mas isso que você narrou, né, essa interação com o seu aluno, a curiosidade da turma, a dúvida, né, esse momento eu acho incrível quando o leitor se coloca nesse lugar crítico, mas será que é assim mesmo? Será que pode ser diferente? Por que está escrito assim? Porque, né, isso é lindo, porque o que é isso? É conexão com a leitura, né? E aí o outro aluno, e eles têm o quê? 8, 9 anos, fantástico. E o outro aluno criou empatia com o texto, se viu no texto e quis falar da experiência dele, né? Então, você está me perguntando se isso é poética, né? E como eu vou falar que não? Também, né? Acho que sim, porque
A poética, do ponto de vista, por exemplo, da teoria da recepção, a poética só vai existir... Nossa, chegando mensagem do Teams de outra turma. A poética só vai existir se o leitor estiver implicado, né? Na leitura. E o que aconteceu na sua sala hoje foi isso, o leitor ficou implicado na leitura. Você vai me dizer, não, mas eu acho que ele ficou, ele se interessou, ele quis falar pelo conteúdo, pelo tema, né? Pelo tema da rede, né? E aí eu vou te dizer, será que é, né? Talvez ele tenha tido essa vontade de falar e de se expor, porque o modo como Daniel Manduruku e o seu ilustrador construiu o livro acionou nessa criança não só a vontade de falar, mas a coragem de falar de sua religião na frente de todos, né? De dar a sua vivência, né? Então, eu não sei se eu respondi. Na verdade, eu não queria responder. Eu só queria comentar que a vivência de uma criança com a literatura, né? Essa literatura viva, essa literatura que impulsiona, que faz tirar o grampo do cabelo, que faz ficar de pé na carteira, que faz a criança querer ir falar para os outros de si, de sua família, de sua comunidade. Pode não ser a poética, no sentido acadêmico, mas eu penso que é a poética causando seus efeitos, porque o efeito que a poética quer causar é de transformação. E essa aula que você deu, assim como essa que a Denise deu, e tantas outras aqui que vocês todos dão, que eu sei que dão, são transformadoras. A transformação por meio da poética. Sim, sim. Muito obrigada pela resposta. Não tem mais ninguém com a mão levantada, Beth, mas o pessoal foi comentando aqui, a Sumaia. Antes, né, anteriormente, vários outros comentários também, o próprio Rogério tinha colocado da ideia da corresponsabilidade também do leitor. Essa ideia, na mediação, né, a formação do comportamento leitor, isso é muito bacana. E a Sumaia também acabou colocando sobre isso, né, que ela trabalha com o Fundamental 1, né, que eles questionam, fazem inferências, e esse momento também da conversa, né, do que foi lido, que não é uma regra, sempre precisa ter, mas muitas leituras suscitam esse momento de conversa, de troca, né? E isso é formação leitora, do comportamento leitor, e um bom mediador vai instigando, né? Ó, agora tem mais mãozinhas levantadas. A própria Sumaia que eu citei, mas vamos abrir a fila aqui. Primeiro, Elaine. Elaine, se foi sem querer também não tem problema. Se não, a Sumaia também está com a mão levantada. Oi. Pode falar, Elaine. Boa noite. Estou um pouquinho aqui atrapalhada, um pouquinho encabulada. Eu fui designada recentemente para a sala de leitura e é um desafio. Saí da zona de conforto e fui para um lugar maravilhoso, mas ainda não estou totalmente à vontade, né? E esse curso está sendo muito bom para me fazer refletir sobre tudo isso que vocês falam, né? E eu só quero contar, assim, uma experiência que foi, inclusive, a minha resposta da tarefa da aula 1, né? E da aula anterior. Esses dias de índios, agosto indígena, tá? Eu li sobre o Xingu, Descobrindo o Xingu. E são 6 índiozinhos. E à medida que eu ia passando aquilo para as salas, eu mesma ia aprendendo mais sobre aquele universo dos índios, sobre aquele universo daquele livro. E uma coisa muito curiosa, as crianças se envolviam muito com cada história, com cada índiozinho e tal. E sobre a sensibilização das imagens, no começo do livro, os índiozinhos, eles aparecem escondidos na mata, assustadinhos. Eu imaginei isso, né? E no final, quando termina o 6º índiozinho, eles aparecem todos com a carinha. E eu mostrava para eles, assim, olha, agora eles estão vendo vocês, eles foram apresentados de um a um, dentro da sua cultura. Olha que bacana. Aí as crianças davam tchau, porque o livro acabava.
como se eles fossem amiguinhos dos índios. Foi uma experiência assim, de sensibilização muito legal. E uma outra coisa também que eu quero destacar, numa das aulas tinha uma aluna índiazinha do Acre. Gente, foi emocionante. Ela participando, eu dava aula, mas ela virou professora. E eu falava, olha, você vai ser minha assistente, você me corrige, você me ajuda. Gente, ela cresceu tanto, ela ficou tão feliz, os olhinhos dela brilhavam. Foi uma experiência, assim, maravilhosa e que a gente carrega no coração, dá aquele quentinho no coração. É isso. Obrigada pela oportunidade e muito obrigada mesmo. Obrigada, Elaine, por compartilhar. De tudo que a gente aprende, né, das metodologias, assim, eu sempre penso que é válido, a gente sempre sai com algo precioso. E com todas as críticas que algumas pessoas possam fazer às metodologias ativas, algo que a metodologia ativa valoriza muito, e eu concordo, assim, 100%, é que todo mundo tem conhecimento. Todo mundo tem um saber, não importa a idade, não importa a origem, não importa gênero, né? Então, essa atitude do professor que acha que vai levar um ensinamento para crianças que não sabem nada e que tudo vai ser uma grandíssima novidade por si só, é um equívoco, né? Eles têm repertório, eles têm saber, conhecimento, inclusive sabedoria. As crianças têm, né? E quando a gente fica atento para ouvir, quando a gente fica sensível para ouvi-las, aí sim é que a gente aprende coisa boa. Vai trabalhar para ensinar e volta para casa tendo aprendido muito. Sumaia? Boa noite. Tá me ouvindo? Sim, boa Sim, boa noite. noite. Eu só queria acrescentar, porque a colega comentou do Foi Vovó que Disse, estou lendo esse livro essa semana com os meus pequenos, e realmente as ilustrações da Graça Lima estão conversando muito com o texto do Daniel, o livro, eu amo muito esse livro, né? E as crianças fazem as percepções delas, que às vezes a gente não repara quando lê o livro, né? E isso que eu amo, principalmente com essa faixa etária deles, muito novinhos, porque eles são atentos aos detalhes. A gente fazendo a mediação da leitura com o livro virado para eles, né? Enquanto eu estou lendo, eles estão observando. Aí tem uma parte que fala que a vovó ensinou a fazer silêncio, porque o silêncio conversa com a gente. Aí um dos alunos falou assim, professora, por isso que quando eu estou em silêncio, eu escuto meus pensamentos, que o silêncio está conversando com ele. Aí o outro reparou que na imagem, nessa página, o menino está praticamente camuflado na árvore, né? Porque ele fica da cor. Aí o outro falou, tá vendo? Ele ficou em silêncio, agora ele faz parte da floresta, ele é a árvore. Aí eles vão fazendo assim essas observações, que para mim isso é do sensível, é da poética. Para mim eu entendo isso, eu deixo livre para eles falarem, né? Eu não pergunto, o que vocês acharam disso? Eles vão falando e aí a nossa aula vai fluindo, às vezes é pouco, porque eles têm muita coisa a acrescentar, né? Eu só queria fazer esse adendo porque a colega falou do livro e é o mesmo que eu estou lendo, e lembrei dessa situação de hoje. Muito obrigada. Foi muito bom que você recuperou, né, essa ideia que surgiu aqui, acho que na pergunta, eu não lembro o nome da professora, sobre a poética, o gesto poético da mediação, né? Porque às vezes a gente fala muito da poética do livro, né? Das palavras, das imagens, mas onde fica a poética da mediação, né? Então acho que vocês estão trazendo um pouco isso, e eu queria aproveitar então esse momento de que a gente está falando aqui de mediação, para mostrar para vocês algumas telas que eu preparei aqui no PowerPoint, porque lá na nossa proposta, né, desses encontros, tem ali, está atravessado, está colocado a questão da gente diferenciar alfabetização, letramento literário, né? Não para a gente
tratar de alfabetização ou tratar de letramento, mas para a gente se estabelecer nessa ideia do letramento literário. E então eu gostaria de apresentar essas telas, são só para a gente compartilhar assim de uma mesma base, né? Porque somos muitas pessoas aqui, de formações diferentes, né? Letras, história, tem pessoas da educação física, pessoas da pedagogia, né? Da sociologia, do magistério, adoro, eu tenho sempre saudade enorme do magistério. Então, para a gente ficar assim, vamos dizer, como dizem os americanos, na mesma página, eu fiz aqui algumas telas e vou passando essas telas, e depois hoje ainda quero ler um livro com vocês, que eu saí daqui da semana, no último encontro, muito provocada com alguém, eu não lembro quem, não sei se foi a Vanessa. Olha como eu fiquei provocada, eu lembro até o nome da pessoa. Falou assim, você está dizendo que é para a gente mediar assim como você está lendo para a gente? Né? E eu fiquei com isso na cabeça, muito interessante. Então, vamos lá, uma coisa de cada vez. Vamos passar para o... Que é isso, Vanessa? Vamos passar para as telas, para depois a gente ir para a leitura. Vou compartilhar aqui, tá bom, Samir? Tudo bem? Combinado, com certeza. Vamos lá. Compartilhar. Tela cheia. Tá dando para ver, Samir? Abriu sim, Beth. Acho que se der aquela de ampliar a tela, fica melhor. Entrou? Agora entrou, isso. Tela cheia, isso. Então, sim, poética do sensível letramento na formação do sujeito leitor, o título do nosso curso, né? E a gente, então, vai passar a pensar um pouco esses três conceitos, né? Alfabetização, letramento literário. O objetivo aqui é apresentar definições, mostrar diferenças, as intersecções e traduzir em escolhas de mediação na educação infantil, mas, assim, vamos dizer, educação infantil e ensino é fundamental, né? Então, rapidamente, alfabetização, domínio dos sistemas de escrita alfabética, letramento, participação nas práticas sociais de leitura e escrita, e o letramento literário, fruição estética, repertório cultural e múltiplos sentidos. Vamos aprofundar um pouquinho cada um desses. Alfabetização. Então, domínio do sistema de escrita alfabética e de suas convenções. Princípio alfabético, consciência fonológica, relação fonema-grafema, segmentos de palavras, notação, direção da escrita. Quando a gente fala em alfabetização, a gente está falando disso aqui, né? Esse domínio da escrita e da leitura alfabética. Quando a gente fala de letramento, a gente está falando de práticas sociais de leitura e de escrita. Então, os usos e funções da leitura e da escrita, os gêneros, os valores culturais, e aí a gente vai envolver contextos, propósitos, modos de ler e de escrever, né? Vai dimensionar para que, como se usa a linguagem na escritura do mundo, né? É como se fosse um uso real da leitura e da escritura. E o letramento literário, prática nas funções de leitura de literatura, aí a gente parte para pensar a fruição estética, a plurissignificação, o repertório cultural, a construção de sentido compartilhado, que a gente falou muito disso hoje, aqui nessa primeira hora, né? Sentidos compartilhados, comunidade de leitura. Então, em letramento literário não tem busca por respostas certas, né? Mas por experiência, interpretação e diálogo. E aí acontece uma interseccionalidade entre esses três momentos, né? A alfabetização dá acesso ao código,
O letramento insere o código nos usos sociais de linguagem, e o letramento literário amplia a experiência para o campo estético e literário. Na educação infantil, no Fundo 1, no Fundo 2, esses processos se entrelaçam. Nomes, rimas, marcas gráficas, a gente pode chamar de alfabetização emergente. Práticas reais de leituras e escrita, letramento. Fruição estética, metáfora, silêncio, imagem, letramento literário. Então, formar leitores é articular essas dimensões sem antecipar etapas. Aí que a gente começa, né? Acho que já deve ter muita gente aí se movimentando na cadeira. Porque o sistema está programado de um jeito que parece que primeiro vem a alfabetização, né? E depois que a pessoa está pronta para ler, né? Ou vamos trabalhar literário em função de alfabetizar, né? E não é muito isso que a gente pensa, né? A gente gosta de pensar o letramento literário para as nossas crianças pequenas antes de pensar alfabetização, né? Antes de pensar num código de uso social da linguagem, antes de pensar o próprio letramento. Tamanha a força que a gente vê na literatura para crianças, na literatura para jovens, mas eu vou ficar pensando aqui em literatura para crianças pequenas, bebês e crianças, né? Bebês, deixa eu desligar esse aquecedor, que eu estou com calor. Bebês, crianças pequenas e crianças, né? Como que essa força do letramento literário vai nos amparar e vai nos dar caminhos para essa fruição. E a nossa preocupação não é, nesse momento, com a alfabetização, né? E nem com o letramento, mas com o contato com a literatura. Vamos passar um pouquinho mais para frente? Eu fiz aqui arrisquei aqui numa arte, para a gente pensar como essas três, tudo dando certo nesse processo, essa intersecção desses momentos, né, agindo na formação leitora, né? Só que, normalmente, a gente vai ver que nesses círculos, nessas intersecções, as pessoas vão colocar o letramento literário embaixo, sabe? Como se essa imagem invertesse. Então, primeiro, teria a alfabetização e o letramento literário viria no terceiro momento. E a gente aqui nesse curso, conversando aqui com vocês, trazendo essas informações, trazendo essas referências, e vocês, como professores de crianças pequenas, eu estou colocando o letramento literário no início do processo. Né? Essa inversão me parece muito interessante. Né? Então, não é uma inversão que desqualifica, que desconsidera, ou que não toma conhecimento de alfabetização e letramento. Muito pelo contrário. É isso, quando a gente olha para o futuro, né, do curricular, para o futuro das diretrizes, é isso que vai acontecer com a criança, e a gente quer que aconteça, né? Mas colocar o literário antes vai fomentar uma articulação de sentido e formação integral do leitor de outra qualidade, né? Então, colocar isso como prioridade, colocar a leitura de literatura como prioridade prévia, significa evitar reduzir a literatura a um treino, né? A uma antessala da alfabetização, né? Uma antessala das funções práticas e sociais e profissionais do domínio da língua,
E valorizar esses rituais de leitura, de conversa, de estética, do gesto leitor, né? Por si só, por aqui agora, não é algo que vai acontecer, o que vocês fazem na sala de aula, na sala de leitura, nos momentos de roda de leitura, de cantinho da leitura, o que vocês fazem é a vivência, a experiência da poética, do literário, da arte, no aqui e agora. Não se está meramente construindo um repertório para o futuro, está se vivendo o repertório no presente. A leitura de um livro com crianças pequenas, com as crianças de creche, com as crianças da educação infantil, com as crianças do primeiro ano, do segundo ano do ensino fundamental, não são experiências de leituras meramente mirando que eles aprendam a ler, entre aspas. Eles já estão lendo. Quando o bebê pega o livrinho para... Quando ele pega, e que um adulto desavisado vai achar que ele só pegou, que ele vai rasgar, que ele vai comer, que ele vai babar no livro. Não, ele está lendo. Ele está lendo o livro, né? Quando a criança faz o virar de página, ela já está lendo. Quando a criança está ouvindo a sua mediação, ela está lendo, né? Então, pode não ser essa leitura convencional, e aí eu volto no que eu estava falando no início desse encontro, sobre concentração e diferentes formas de estar concentrado e de leitura, é sobre isso também, né? Do quanto essa vivência do literário vai muito além do decodificar palavras. E a literatura para as infâncias é muito provocativa nesse sentido, porque em muitos casos, em muitos livros excelentes, nem existe o texto verbal, né? A palavra está ausente. E aí? Quem está capacitado para essa leitura? Né? Já que se pensou todo o sistema de quem é leitor, de quem não é leitor, de quem lê melhor, de quem lê pior, enfim, de todos esses padrões e categorias, né? Critérios, se colocar a palavra oral, o código escrito como centro de tudo, o que a gente faz com o desafio do livre-imagem que não tem uma só palavra no seu título? Quem que está mais capacitado a ler? Né? Então, eu acho que a literatura para as infâncias sempre traz desafios filosóficos para a gente, né? Porque desestabiliza o que já estava supostamente posto, o que já estava supostamente resolvido. Aqui eu trouxe um quadro comparativo que eu achei legal, assim, para a gente pensar de modo talvez mais efetivo, né? A gente tem nessa coluna um aspecto, e em cada coluna os 3 momentos, a alfabetização, o letramento literário. Qual que seria o aspecto de foco? No alfabetização, o sistema alfabético ortográfico, no letramento, o uso social, e no letramento, experiência estética, contextos literários. E sempre ter, quando eu estou dizendo, faltou colocar essa observação. Quando eu digo textos aqui, eu digo textos visuais, verbais e orais, tá bom? Textos. Pergunta guia. Como o sistema funciona? Então, na alfabetização, quando se está pensando em alfabetização e se olha para um livro, a pergunta é, como esse sistema funciona? Quando está pensando em letramento, é para que e como usamos esses textos? E quando a gente está pensando em letramento literário, a gente pensa, que experiências e sentidos essa obra convoca?
né? Olha como é diferente. Então, nós estamos aqui. É isso que nos guia. Que experiências e sentidos essa obra convoca? E não só para a educação infantil, para os anos iniciais, isso aqui é sempre, né? Sempre. Todos nós adultos, nós professores doutores, quando a gente está numa experiência literária, o que mais importa é que experiência e sentido essa obra convoca. Algumas evidências de que essas funções estão acontecendo. Então, na alfabetização, as crianças vão ali reconhecer nome próprio, rimas, segmentações, direção de leitura, né? Direita para a esquerda, começo para o final. No letramento, elas vão produzir bilhetes, listas, marcas gráficas do cotidiano, leitura de ambientes. E no letramento literário, a leitura dos livros álbuns, dos livros imagens, a apreciação de imagens, o silêncio vai ser muito importante para que essa experiência aconteça. E aí a gente pode voltar a discutir que silêncio é esse, o que é silêncio para mim, o que é silêncio para o Samir, o que é silêncio para a Vanessa, né? Ritmo, metáforas, é aqui que essa evidência acontece. Então, quando um aluno reclama que está vindo muito barulho da rua, ele está lendo, né? A gente poderia pensar, esse aluno só reclama. Tudo para ele é impedimento, mas ele está lendo. Tanto que ele está buscando esse momento de concentração, e ele está buscando o silêncio que não vem, ele está pedindo o silêncio. Então, se ele está pedindo, é porque ele já está nesse processo, né? E o nosso papel aqui, na alfabetização, oferecer situações que aproximem do sistema, sem escolarizar, no letramento, inserir a criança em práticas reais de linguagem, e no letramento literário, a nossa função é mediar essa fruição, ampliar repertório, como muitas de vocês disseram, tanto no Forms quanto no exercício, e provocar perguntas, né? Provocar a dúvida, deixar a criança com esse pensamento, né? Como a professora contou. Mas será que todo mundo dorme em rede? Será que é só desse jeito que dorme? Né? Ah, não, foi comigo, eu tive uma experiência que eu dormi 3 meses numa esteira. É isso, é o letramento literário acontecendo. A gente pode tomar aqui como reflexão, né? E a gente pode abrir novamente os microfones para a gente pensar um pouquinho. Como o mesmo livro pode servir para fins distintos, né? Como o mesmo livro pode, sim, estar presente no processo de alfabetização, no processo de letramento, mas ele também é um processo de letramento literário, né? Quer dizer, de fruição. E como é que a gente baliza esses momentos, essas funções, né? Será que essa preocupação em antecipar fases ou de frear frases que aconteçam, como é que a gente lida com isso em sala de aula? Como é que a gente lida com isso dentro dos currículos, dos parâmetros curriculares, dos planejamentos, né? Como que a literatura vai se mover nesses caminhos, né? E que gestos leitores nossas crianças já fazem, né? Mesmo, queria que vocês pensassem, mesmo naquelas crianças que vocês intimamente vocês digam, meu Deus, essa criança aqui, ela não está tendo dificuldade, ela não gosta de ler, não sei o que eu faço para fazer com que ela leia. Mas qual gesto leitor essa criança já tem, né? Ah, não, eu trabalho com crianças muito pequenas, crianças da creche, crianças da educação infantil, crianças dos anos iniciais, e elas não são leitoras. Eu vou lá nos cursos que o Samir organiza, mas não me vejo representada, porque minhas crianças não leem, não gostam de ler. Será?
quais são os gestos leitores que as nossas crianças já fazem? É uma reflexão para a gente também. De tudo que eu falei aqui, as minhas referências são a Magda Soares, com os conceitos de alfabetização e letramento, Brian Street e Angela Kagan, com o conceito de letramentos sociais, e o Hildo Conson e a Teresa Colomer, com o letramento literário. Aqui, nessa tela, tem alguns textos também que me nortearam, e que eu vou deixar para vocês aí a referência para vocês lerem, se aprofundarem, né? Um é do Clésio, amigo querido, Clésio Busen, professor lá na Federal de Pernambuco, né? Um estudioso disso tudo aqui que a gente está tratando, e ele tem esse artigo presente nesse livro. O artigo é Os Significados do Letramento Escolar como uma prática sociocultural, que está nesse livro Letramentos, Rupturas, Deslocamentos e Repercussões de Pesquisa em Linguística Aplicada, né? Muito interessante. O Cosson, Letramento Literário, Teoria e Prática, né? Um livro obrigatório nas nossas estantes. A Graça Paulino, ela tem esse artigo, Letramento Literário por Vielas e Alamedas, muito interessante, disponível online. A Magda Soares, A Escolarização da Literatura Infantil e Juvenil, que está presente no livro A Escolarização da Literatura Literária, o jogo do livro infantil e juvenil, muito bacana da gente ler, né? A Márcia Regina Terra, com o artigo Letramento e Letramentos, uma perspectiva sociocultural dos usos da escrita, também disponível online. E eu vou passar 2 PDFs para o Samir, e o Samir vai passar para vocês. Um é esse artigo do Cícero da Silva e do Adair Gonçalves, intitulado Principais Vertentes dos Estudos do Letramento no Brasil. Eu acho muito bom esse artigo, sabe? Porque vocês já viram, né, que agora tem o letramento de imagem, letramento digital, letramento musical, é uma palavra que está sendo usada em vários campos, né? Multiletramentos. Multiletramentos. Nesse artigo, eles fazem esse... Eu vou mostrar o artigo, vou abrir uma outra tela. E um capítulo do livro Alfabetização e Letramento da Magda. Eu vou mandar agora para o Samir, deixa eu só parar de compartilhar aqui. Isso, porque senão amanhã cedinho eu já estou cobrando, né, Beth? Beth, não esquece de mandar o material. Aí eu já faço agora. Isso. Entendeu? Isso. E, aliás, gente, no Classroom eu criei um drive do material do curso, os slides da aula 1 estão lá disponíveis, né? E aí esses PDFs que a Beth vai encaminhar agora também a gente vai subir nesse mesmo link, né, do material do curso de leitura, de acompanhamento e aprofundamento. Tinha uma professora com a mão levantada, eu vou aproveitar, acho que era a Sabrina, né? Boa. Sabrina, acho que desistiu? Não seja por isso, volta atrás. Tá aqui, com a mãozinha. Por favor, Sabrina. Não desisti não, é que eu achei que não era hora ainda. Não, imagina, pô, manda ver. Quando a Beth estava falando, eu lembrei de uma experiência que eu tive na escola, muito interessante. Uma menininha entrou na sala, eu era da sala de leitura, né? E ela era uma menina do primeiro ano, bem comecinho de ano mesmo, assim, né? Tipo, fevereiro. Aí ela entrou na sala e olhou assim e achou o máximo, né? Aquele monte de livro. Aí ela olhou, aquele olhinho brilhando, e aí depois ela fez uma cara triste e falou assim, mas eu não sei ler. Aí eu falei assim, você sabe sim. Aí ela, não, Pro, eu não sei, eu entrei agora na escola, eu ainda não sei ler. Eu falei, sabe, eu vou te provar. Aí eu peguei um livro-imagem, o livro chama A Carta, eu não lembro agora o autor. Peguei esse livro que é só imagem e falei para ela me contar aquela história. E não disse o que estava escrito na capa, não falei o nome do livro, né? E aí ela foi contando a história a partir da imagem. E aí quando terminou, eu falei assim, como que você acha que esse livro podia chamar? Aí ela ficou pensando, aí ela falou assim, tem a ver com a carta que ele deu para ela, né?
Aí eu falei, pode ser, mas você acha que o nome do livro tem... Como que seria o nome do livro? Ah, pode ser A Carta. E aí eu não esperava que fosse sair isso, né? Porque eu fiquei assim, não é possível. Eu esperava que ela ia entender, que ela conseguiu acessar o livro, né? Mas nunca imaginei que ela fosse responder isso. E aí eu falei assim, e se eu te contar que o nome do livro é A Carta? Aí ela achou o máximo, né? E aí eu falei assim, viu como você sabe ler? Você só não sabe ler as palavras ainda, mas você sabe ler todas as outras coisas. Aí ela ficou assim, muito encantada mesmo, né? E depois ela contou para a professora dela que ela tinha lido o livro lá na sala de leitura comigo. Então, eu nunca esqueço. Isso aí já faz muitos anos, gente. Né? Sei lá, uns 8 ou 9 anos. E eu não consigo esquecer do rostinho dela, né? Foi uma experiência muito legal. E isso, assim, a minha formação é em letras. Então, essa história da gente saber que a gente lê antes de ler, né? Já apareceu lá na minha formação. Mas é muito interessante a gente ver essa experiência com as crianças, né? E eu sempre fui apaixonada mesmo pelos pequenos. E agora eu tenho um sobrinho, ele tem 5 anos, mas desde bebê, meu irmão e minha cunhada oferecem livro para ele, né? E é muito legal isso, o quanto ele é apaixonado por livro, né? Porque desde bebê ele foi letrado, né? Então existe essa conexão mesmo do bebê com o livro, e até hoje, né? Até a minha resposta da pergunta eu fiz hoje, porque foi assim, no último minuto, né? E eu citei um livro que eu li com ele essa semana, porque ele chegou na minha casa, e aí eu tinha vários livros aqui, aí eu falei assim, eu tenho um monte de livro novo que você ainda não viu. Qual que você quer? E aí ele escolheu o livro O Menino Estrela, e ele falou assim, eu quero esse. Eu falei, mas você não quer ler esse outro? Que tinha um de um gorila, assim, bem legal, né? Aí eu falei, você não quer ler esse outro? Não, eu quero esse porque ele é azul, e olha como tá bonito isso aqui. Falou assim que era bonito o livro, né? Ele falou, ele é azul, e olha como tá bonito isso aqui. O menino tá olhando a estrela lá longe. E aí me desmontou, né? E é muito bacana isso. Ele já lê, já é alfabetizado, né? Mas ele quis que eu lesse para ele. Que isso também é uma outra coisa que a criança conta pra gente, né? Que tipo de experiência ele quer ter com aquele livro. Então, por mais que ele já saiba ler, primeiro ele quis ler o título, né? E a autora, e era uma autora não é brasileira, né? Então ele deu uma gaguejada assim no nome dela, e aí eu falei como que falava, ele falou assim, tá, é Claire. Aí eu falei, isso. E aí, assim, foi uma experiência muito gostosa, né? Claro que, assim, eu contando é a tia babona, é lógico, mas isso acontece com todas as crianças, né? Quando a gente... eles têm mesmo esse encantamento pelo livro. E eu tenho sentido muita falta de estar com os pequenos, que agora eu estou na sala de leitura só com Fundamental 2. E falta isso, né? Parece que eles vão crescendo e vão perdendo esse encanto com o livro. E aí nosso trabalho é mais árduo ainda, né? Porque aí você tem que dar um jeito de encantar, né? Fica mais difícil, né? E eu falo para eles, gente, quando vocês eram pequenos era outra história, né? E às vezes eles vêm, né? Outro dia uma menina queria os livros que ela lia quando era pequena, né? Uma menina do 9º ano. Aí ela falou assim, professora, eu queria ver os livros que eu lia quando eu era pequena e eu queria achar. Aí eu falei, você lembra quais? Aí ela foi falando e eu fui caçando lá na estante, né? Tinha alguns que não tem mais. E aí ela falou assim, posso levar? Aí ela levou. E aí ela falou, professora, foi tão emocionante ler esses livros. Aí eu falei, olha que bacana, né? Então, assim, às vezes a gente está no Fundamental 2 e pensa assim, eu não consegui fazer meu trabalho, a formação leitora não deu certo, porque eles estão adolescentes e pararam de ler, né? Pararam de pegar livro emprestado. E na verdade, não é isso, né? A coisa está plantada lá, e eles vão revisitar esse lugar, né, do livro, cada um no seu momento e na sua forma, né? Então, eu só queria falar disso, assim, essa coisa da leitura, ela está muito além do que a gente coloca engessado lá, né? De ler aquele livro, tal, ou de ler tal quantidade de livros, né? Está muito além disso, né? É isso, obrigada. Que relato lindo. Obrigada a você, Sabrina. E você foi falando, eu fui pensando tantas coisas, que se eu for falar tudo que eu pensei, eu vou ficar aqui 1 hora. Foi muitos disparos, assim.
mas eu queria voltar na Magda Soares, porque nesse texto que eu mandei para o Samir, que ele vai mandar para vocês, se eu não me engano é nesse texto, mas tem algum momento na obra da Magda que ela dá esse exemplo de como pessoas analfabetas ditam cartas, né? A gente tem isso lá no Central do Brasil, né? Quando as pessoas buscam a personagem da Fernanda Montenegro para escrever as cartas que elas estão ditando, elas não sabem escrever, né? E como as pessoas analfabetas funcionais, né? Que não sabem escrever, e elas ditam a carta com as vírgulas, o ponto final, né? O parágrafo, coloca aí ponto de exclamação, coloca aí interrogação, porque é uma pergunta, né? As pessoas, às vezes, querem pôr título na carta, né? Então, como que funciona? Quem é o analfabeto, né? O que é isso, né? Essa vizinhança, né? Esse fluxo do leitor, do escritor, e da pessoa leitora, da pessoa escritora, da pessoa falante, né? Quantas nuances o domínio da língua tem, mas o melhor mesmo é quando a gente se perde nela, né? A melhor experiência com a linguagem é quando a gente mergulha nela sem preocupação de dominá-la, mas de fruir. Então, é isso que a arte faz. A arte não está preocupada, e nesse caso é a arte literária, não está preocupada com quem está dominando quem. Está preocupada que a preocupação é com os sentidos, né? E esse relato que você deu e que outras pessoas estão dando hoje só comprovam o poder que a literatura tem. Aí eu acho que a Rita quer falar também, né, Samir? Oi, Rita. E também o Lucas com a mão levantada depois, acho que são só os dois. Oi, gente, boa noite. Tá muito legal, tá incrível. O que eu vou falar, a Sabrina também já falou um pouquinho aí, mas é mais sobre a prática, né, de mediação, porque o que eu percebo? Bom, eu dei aula para o primeiro aninho, né, e hoje eu estou dando aula para o nono, né. Pego os pequenos também, quarto e quinto, mas para os nonos. Então eu percebo muito essa mudança que a Sabrina falou. Do estudante que queria pegar livro emprestado toda semana e agora eles quase não leem, não pegam livros, né? Também tem essa mudança, né? Os professores leem muito para eles, além da gente da sala de leitura, mas os professores também leem muito, depois não leem mais, né? E aí dentro disso que vem a minha pergunta, porque eu fico buscando recursos para que esse estudante escute, ele pare e me ouça ali na mediação, né? Principalmente os maiores. E aí eu queria saber se isso é válido ou se eu estou deixando o objeto livro de lado. Por exemplo, né? Dias desses, como a gente está no agosto indígena, eu li o meu avô Apolinário, O Mergulho no Rio da Minha Memória, do Daniel Munduruku. E é um trecho lindo, que é quando ele entra em crise sobre a identidade dele, né? E aí entra o avô na história da vida dele, para mostrar um caminho. Então o avô leva ele para ouvir o rio. Ele senta lá na pedra e fica lá, ouvindo o rio. A ideia é essa, um pouco, né? E eu pensei, puxa vida, né? Eles querem falar de outras coisas, eles não querem falar de povos indígenas. Eles não estão interessados. Eles me disseram isso mesmo, né? Professora, mas a gente não quer. Porque a gente quer saber. O índio, né? Ainda usou o termo, o índio está lá, a gente está aqui. Né? Eu falei, como é que eu faço? E aí eu pensei, bom, eu vou tratar ali inicialmente. O Léo está aqui, meu filho. Mãe, eu tô tentando desenhar aqui, então. E aí eu tentei tentei ver como que eu poderia fazer com que esse estudante ouvisse aquela leitura que era tão bonita e pensei, o que atravessa todos nós como humanos, né? Que é essa busca de se entender, de se aceitar como quem é, né? E aí eu fiz uma sensibilização inicial, e eu faço muito isso. Então, antes de começar uma leitura, faço uma sensibilização, ou então faço uma ornamentação no espaço, coloco objetos, utilizo música.
não faço nenhuma produção, nada, mas faço algo ali que possa contextualizar. E às vezes, não sei, às vezes eu fico pensando, será que eu estou me perdendo, o objeto, o livro está ficando de lado, e eu estou indo mais para essa questão eu não sei, da provocação, né? Mas também penso que isso ajuda nessa experiência de sentidos que você falou aí. Mas queria saber se você acha que é válido tudo isso que eu estou utilizando ou não. E a outra coisa é essa questão das interrupções, né? Por exemplo, eu peço muito para eles, gente, faça silêncio, deixa as ideias aí na cabeça, no final da leitura a gente partilha, a gente troca, né? E às vezes eu fico pensando, será que eu estou falando para ele, não fale, não converse, estou atrapalhando a experiência dele, ou é isso mesmo? Né? Espera aí, calma, deixa eu terminar. E depois você fala, ou não, eu estou atrapalhando esse momento, essa experiência dele. É um pouco disso, desculpa me alongar. Não, Rita, ótimas perguntas. Olha, a estratégia de contextualizar a obra antes, né, o autor, né, ou de colocar questões disparadoras que você sabe que vão conectar as suas crianças com o conteúdo do livro, né? Então, por exemplo, você se planejou, você leu o livro antes e você percebe que ali, na obra, tem uma questão disparadora que é crise existencial, que pertence a todos nós, né? Perpassa o que é ser humano. Então, você falou, eu vou por aqui, porque eles vão se identificar, eles vão criar empatia com o livro, vai ter uma conexão, certo? E aí você, antes de ler o livro, antes de propor a leitura, você fez uma reflexão disparadora sobre isso. Aí você apresenta quem é o autor, né, quem é o livro, e aí depois você vai para a leitura. Isso é uma estratégia bastante difundida, bastante praticada e que funciona, né? Funciona, a gente sabe, os alunos de qualquer idade, eles ficam mais envolvidos com a leitura, né? Alguém veio para mim e falou que isso interessa. É o que nós, adultos e leitores profissionais, é o que a gente usa as revistas de literatura para isso, né? A gente acompanha, a gente lê artigo de crítico literário, não é isso? A gente vai, porque a gente quer, o que eu leio agora? Dificilmente você chega lá na livraria, dificilmente, mas acontece, pegar um livro do nada, né? Do nada, gostei dessa capa, vou levar. Normalmente você já chega lá com uma listinha, né? Meus alunos têm muito o carrinho no Amazon, né? Tem gente que já está com um carrinho com 50 livros. Um dia vai sobrar dinheiro para comprar. Porque é a nossa lista de desejos de livros para comprar. E o que despertou isso na gente? O que despertou essa lista de desejo? Conhecer mais sobre a obra, conhecer mais sobre o autor. Então, eu acho que sim, é um caminho muito válido. O que eu te diria? Eu percebo que é muito eficiente a gente ter estratégias diferentes, né? Então, vai funcionar muito bem até certo ponto. Quando os alunos começam a ver que essa estratégia está se repetindo muito, pode acontecer deles se entediarem com isso. E como essa estratégia já alcançou um nível de formação leitora boa, o seu leitor já amadureceu o suficiente para entrar no livro de forma mais autônoma. E talvez essa contextualização vir depois da leitura, ou depois de uma primeira leitura, para depois seguir para uma segunda leitura, né? Quer dizer, você oferece um livro sem contextualizar, mas contextualiza depois, e vamos ler de novo? Porque será que agora, depois dessa minha fala, a gente lê da mesma forma ou não? Eu acho que a gente fala em bibliodiversidade, né? E a gente tem que falar de mediações diversas também. Eu acho que ter recursos e ter estratégias diferentes para surpreender as nossas turmas, né? Para chegar com propostas de mediações diversas, né?
A outra pergunta, que é sobre a interrupção, acho interessantíssima. Isso é uma dúvida muito frequente, assim, né? Porque, e acho que tem a ver com a minha fala do início da aula, né? O que é estar concentrado e o que é estar interessado, né? Eu acho que é bem comum esse comportamento da criança de querer fazer perguntas, de querer interromper, de querer contar a sua versão da história, a sua experiência pessoal, às vezes até de dizer eu não estou gostando, né? Ou às vezes, estou gostando demais, nossa, que lindo, e fica te interrompendo e tal. O que se recomenda, em geral, é ter um combinado antes. Né? Então, olha, nós vamos ler o livro, quando acabar a leitura, aí a gente vai abrir uma roda de conversa. Eu imagino que é isso que você está fazendo, você está combinando. Mas, pelo que você está dizendo, quando chega na hora da coisa realmente, da leitura realmente acontecer, eles não estão seguindo esse combinado. Né? Um caminho interessante é você parar, né? Ou depois da leitura, ou mesmo no meio da leitura. Por que o combinado não está funcionando? Por que a gente acabou de combinar uma coisa e vocês estão fazendo outra? É assim que vocês querem que seja? Ou dá um pouco essa palavra para eles de proposição. Como é que eles organizariam isso? Vamos ver o que eles falam, Rita. Vamos ver o que eles falam para você. Né? E uma outra coisa é você ficar mais tranquila, não que você não esteja tranquila, não é sobre isso, mas você deixar mais acontecer. Então então vamos parar, então vamos conversar. Se for o caso de que de ser sempre a mesma criança, ou as mesmas 3 crianças, interrompendo e trazendo, às vezes, até questões desviantes da leitura, você vai perceber, acho eu, que a própria turma não vai gostar. A própria turma vai achar que essa criança está se sobrepondo demais e desviando a leitura. Isso é uma coisa que pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é as falas serem muito interessantes. E uma criança que está fazendo o comentário chamar a atenção de criança que não estava antes conectada com a leitura. Acontece muito de crianças ouvirem mais as crianças do que os adultos. Então, às vezes o mediador está ali no seu ofício, né? E nem todas as crianças da roda estão conectadas. E quando uma criança está falando, a maioria das crianças vão prestar atenção. Elas gostam de escutar o que o outro diz. Né? Agora, sim, você está correta, o mediador tem a função e o dever de organizar isso. Porque se for simplesmente você chegar lá e falar assim, vamos ler, mas se não quiser ler, não lê. Quem quiser falar, fala. Quem não quiser... Aí você não está mediando, né? Então, acho que você está correta em querer ter os seus planejamentos, em querer desenvolver as suas estratégias do modo como você organizou, mas testa um pouco essa dinâmica deles interromperem. Testa um pouco como o grupo mesmo vai reagir. E aí vem a pergunta, vocês gostaram assim ou é melhor quando a gente faz a pergunta ao final? A gente gostou, mas a gente achou que também perdeu, porque a gente nem lembra, quando você voltou, a gente nem lembrava mais da história. Então, será que não é melhor a gente ler tudo e depois conversar? Né? Eu acho que, enfim, eu acho que dar a voz a eles é sempre um caminho produtivo, e acho que não tem receita certa. A professora Elizabeth Cardoso não tem, a professora Rita de Cássia não tem, o professor Samir Mustafa também não tem. O que a gente tem é que ir testando essas estratégias turma a turma, né? Vocês sabem, a gente passa por essa situação. Eu já passei por isso várias vezes. Eu planejo a mesma aula para uma turma da manhã, para uma turma da noite, a mesma aula. Para a turma da manhã acontece de um jeito, para a turma da noite acontece de outro, completamente diferente. O que eu faço com o meu planejamento? Né? Planejamento a gente tem que ter,
mas ele tem que estar sempre em movimento, né, com as nossas turmas. É isso, Rita. Conta pra gente depois que você experimentar outras estratégias aí, como o que aconteceu. Sensacional, obrigada. Foi maravilhoso, obrigada. Beth, você sabe, você me conhece faz tempo, sabe que eu sou o chato do relógio, né? Temos 15 minutos e ó, tem dois professores com a mão levantada, então eu acho que talvez abrir para as duas perguntas, né? Porque o meu receio maior é a sua leitura, que estava planejada, né? Mas, então, posso abrir para o Lucas e para a Vilma? Sim, pode. Então, Lucas, por favor. Boa noite. Na verdade, o meu era um comentário e também, né, uma angústia que eu sinto em relação aos conceitos aí de alfabetização, letramento e letramento literário, porque quando eu assumi a função de sala de leitura, eu sou um professor de arte, dava aula no Fundo 2 e cheguei ao Fundo 1 e um desespero para que as crianças atinjam as metas de ler e escrever até o segundo ano, né? Um desespero. Então, a coordenadora ficava me pedindo ficha de leitura, registro, e eu tinha lido a IN, né, a Instrução Normativa, e olha, não está na minha função, né, eu tenho acompanhado as formações, o meu campo é outro, né, o da fruição, né, o das rodas de conversa, leitura compartilhada, não tem a parte da alfabetização ou do letramento propriamente dito, né. E aí, com o tempo, eu tenho convencido ela ali, né? E a gente tem chegado em alguns acordos. Então, por exemplo, com o segundo ano na sondagem, ela precisava trabalhar brincadeiras com os segundos anos. Eles precisavam conhecer brincadeiras. Então, eu fiz leituras de livros relacionados a isso, né? E foi meio esse o nosso caminho, assim, né? De eu poder auxiliar nesses processos de letramento e alfabetização. Eu fiquei muito assustado com a prefeitura, porque eu aprendi a ler e escrever no Babebi Babu, né? E agora a gente tem uma nova perspectiva muito diferente e que eu acho complexa até, assim, né? Eu estou me acostumando com essa ideia de a criança desenvolver aí a escrita e a leitura através dos contextos, da prática, da própria literatura, né? Então, ainda estou batendo cabeça com isso, assim, né? Com essa nova ideia, com quantidade de crianças também. Parece que a alfabetização, de forma tradicional, ela funciona melhor quando a gente tem 30 alunos, né? O Demerval Saviani, num texto dele, ele fala isso, né? Que algumas metodologias ativas são incríveis para quando você tem uma turma de 15 alunos, né? Não quando você tem 35. Enfim, era só um comentário, né? E acho que alguns colegas compartilham um pouco disso, assim, né? Desse desespero do registro, né? E do não entendimento da função do professor de sala de leitura. Nossa, Lucas, falou tudo. Acho que todos nós aqui temos essas... Diz, Samir, diz. Não, perdão, não, eu ia querer comentar. Na verdade, desde a sua fala inicial, quando você apresentou os slides, né, a distinção entre alfabetização, letramento e letramento literário, né? Eu falei, poxa, a Beth chegou, eu fiquei refletindo, chegou de certa forma onde a gente queria quando a gente planejou, né, essa formação. A gente teve lembra, Beth, tivemos longas conversas, né, sobre inclusive algumas discussões pontuais da nossa rede, e a fala do Lucas agora foi muito nesse sentido também, né? E é curioso não, é muito bom que nessa formação nós temos professores de educação infantil, né, sobretudo professores de EMEI, temos professores de Fundamental 1, alguns, né, que estão presentes, e uma parte significativa também de professores orientadores de sala de leitura. E é curioso, né, em algumas formações, em especial para professores de EMEI, que o projeto AEL tem crescido, né, na educação infantil, eu já comentei algumas pesquisas internas que a gente fez na rede, na época, e tem professores de Fundamental 2. Quando eu falei os POSLs, eu inseri, tem os de Fundi 1 e os Fundi 2, viu, Vanessa? E também professores que são de Fundi 2 de diferentes componentes curriculares. Então, obrigado por complementar.
Então, quando a gente fez uma pesquisa para professores de educação infantil, curiosamente, apareceu que algumas escolas, na época, quando a gente fez essa pesquisa, não desenvolviam projetos literários, que era a pergunta nossa, a escola desenvolve projetos literários? Teve respostas dizendo, não temos projetos literários, pois priorizamos o brincar, né? E aí, a hipótese que a gente colocou com essa resposta é que a pessoa que respondeu entendia que quando falamos de trabalhar leitura e literatura, está antecipando a alfabetização, que obviamente não é a proposta da educação infantil, né? Então, ela falou, priorizamos o brincar, como se a fruição literária não tivesse dotada do brincar, da ludicidade, né? Por outro lado, então esse é só um aspecto, né? Por outro lado, né, o que tem acontecido muito em algumas escolas, e o Lucas disse isso, também um outro aspecto, né, que a aula na sala de leitura, que a ideia central, né, como ele mesmo disse, né, é valorizar a fruição literária, favorecer o desenvolvimento do comportamento leitor, trabalhar diferentes formas de mediação por meio de diferentes modalidades de leitura, né, tem uma pressão que às vezes acontece de, poxa, e o que vocês podem contribuir para a alfabetização, para atingirmos os índices, né? Então tem uma linha muito tênue, né, nessa discussão, e eu acho que colocar, né, Beth, categorizar mesmo, né, o quanto dialoga, né, o letramento, a alfabetização e o letramento literário, né? Ou seja, o trabalho do professor de sala de leitura vai contribuir muito para a alfabetização, para o letramento, né? O professor na educação infantil que está trabalhando em projetos literários, ele não está visando a alfabetização naquela fase, naquela etapa, mas isso vai contribuir a longo prazo no desenvolvimento e na alfabetização dessa criança, e por aí vai, né? Mas colocar nas suas caixinhas, para não tornar tudo uma coisa só, mas mostrar o quanto eles dialogam é fundamental, né? Então, eu aproveitei o gancho do Lucas para trazer essa reflexão, que era muito o que a gente discutiu, né, Beth, quando a gente pensou nessa proposta de formação. E, perdão, eu já falei do tempo e acabei tomando uma parte do tempo, né? Fica tranquilo. Eu acho que é super importante, sim, essa sua fala do Lucas, que é justamente sobre isso que eu estava pensando, né, quando eu trouxe os conceitos, e imagino esses desafios todos que o Lucas relatou, né, da coordenação, né, das questões também até burocráticas, né, de atingir metas, né, e enfim, metas que todos nós queremos que as crianças leiam, escrevam com perfeição, é isso que a gente quer, né? Ninguém mais do que a gente quer isso. Podem que as pessoas tenham certeza disso, a gente quer muito que as crianças leiam. Mas o processo, né, as dinâmicas, o como chegar nisso, é sobre isso que a gente está tratando aqui, né? Quais são os caminhos aí, e o que a gente vai priorizar nos momentos e nos ambientes. Então, quando o Lucas diz, eu estou na sala de leitura, não é a minha prioridade, né? Eu estou aqui para a fruição, para o encantamento, e toda a luta de se criar e manter a sala de leitura por tantas décadas é para preservar esse espaço mesmo, né, Samir? E eu sempre digo, né, que precisamos colocar nos nossos currículos literatura, né? Tirar a literatura do currículo de língua portuguesa e ter, do mesmo jeito que a gente tem as artes, a educação física, a gente ter literatura, né? Porque aí cria esse espaço em que os professores possam ter o tempo, né? O planejamento, o currículo da fruição, né? Então, é uma luta mesmo, Lucas, nossa. O nosso objetivo aqui, meu e do Samir, é trazer argumentos para esse momento que você enfrentou, com certeza enfrentou com muita eficiência, que é ir para o diálogo com a coordenação. Muitas vezes esse diálogo é até com as famílias, né? As famílias às vezes procuram os professores para dizer, mas o livro que não tem palavra, mas eu quero que meu filho leia. Os professores da rede privada, não sei se aqui tem pessoas com dupla atuação,
Mas os professores da rede privada escutam muito isso das famílias. Estou cansado de comprar livros sem palavra para mim, porque eu quero que a minha criança leia o quanto antes, né? Existe um orgulho das famílias de dizer que os seus filhos estão lendo com 4, 5 anos, assim, lendo no sentido clássico, né? Decodificando o alfabeto. Então, as famílias também cobram isso dos professores, né, a coordenação. Então, esse curso aqui é um pouco também essa tentativa de dar argumentos, né, argumentos teóricos, científicos, comprovados, testados por grandes pesquisadores, tanto da área de alfabetização, quanto de letramento literário, para vocês poderem aí argumentar com esses outros agentes, né, coordenação, direção, família, de que vocês sabem o que vocês estão fazendo, e o que vocês estão fazendo é o que deve ser feito. Nossa, muito bom, Beth. Beth, eu vou colocar, pedir para a Vilma fazer a fala dela, né, que aí finalizamos essa parte dos professores com a mãozinha levantada. Por favor, Vilma. Olá, boa noite. Eu sou professora de educação infantil, eu trabalho no SEI, na EMEI, né? E a gente tem vivido esses últimos tempos, né? E também com a formação que a gente está tendo, que é uma formação em contexto voltado para a literatura, a gente tem aprendido muito essa questão do ler para as crianças, sair do livro como uma função para alcançar algo e trazer esse livro pelo deleite, pela experiência estética, tanto para os bebês e tanto para as crianças. E aí eu queria trazer uma experiência que eu vivi lá no berçário, né? Não sei, estou como professora de berçário, o B1, né, que são os bebês bem pequenininhos, eles têm de 0 a 1 ano e meio, e a gente lê para eles, né, de uma forma bem tranquila. Então, como é que acontece a leitura, né, pelo professor no berçário? Normalmente a gente senta no chão, a gente pega o livro, e os bebês, eles já têm essa coisa de estar sempre próximo do professor, eles vão se achegando, a gente senta no chão, eles já chegam perto. Quando eles veem que a gente com o livro, aí que eles vêm mesmo, vem todo mundo. Aí você começa a ler, e aí eles começam a chegar, e eles chegam perto e já começam a querer mexer, e aí ele quer manipular aquele livro. E uma coisa que é característica das crianças pequenas é que eles gostam muito que repete-se aquele livro. Apesar dos bebês não falarem, pelo menos o meu grupo ainda, eles não falam a palavra, né? Porque eles se comunicam de outras formas. Uhum. E a gente percebe algumas preferências por alguns livros. Então, a gente lê todos os dias, mas a gente não fica lendo todos os dias livros diferentes, porque é importante trazer aquele livro de novo, porque ele quer ver aquele livro de novo, ele quer olhar aquelas páginas de novo. Assim como a gente assiste um filme, a gente gosta e a gente quer assistir mais uma vez, as crianças pequenas têm disso, né? E aí a gente estava na sala, a gente tem um cesto de livro, né, que fica lá para eles mexerem, tal, para eles manipularem, para eles olharem, e eles amam, são encantados com os livros. E a gente tem uma bebê na sala que é nítido ver que ela realmente tem... Os bebês vão mexer, vão pegando os livros, vão pegando, vão pondo na boca, mas essa bebê especificamente, ela, desde quando a gente começou a ler, que ela chegou no SEI, desde a adaptação dela, o livro era o que deixava ela mais tranquila. O choro dela cessava na hora que a gente pegava algum livro e começava a ler. E ela, quando o cesto ela está perto do cesto, ela vai tirando os livros do cesto. E você vê, ela vai tirando. E ela olha, e ela vai tirando. Quando ela encontra o livro que ela quer, ela segura o livro, ela abre, ela tem 1 ano, essa bebê. Ela passa as páginas calmamente, enquanto os outros bebês estão ali pegando, pondo na boca, pega um, pega outro, ela passa as páginas, ela olha. Gente, é a coisa mais linda do mundo. O olhar dela é encantador. Ela fica assim com os olhos, olhando os detalhes, sabe? E aí ela também começa a mexer a boquinha, fazendo sons. A gente fica interpretando o que ela está falando, está lendo, conversando com o livro, é a coisa mais linda esse processo. Então, assim, eu acredito que, comparado com os nossos colegas do Fundi 1, Fundi 2, né, a gente da educação infantil está num lugar privilegiado, que a gente não tem essa pressão da questão da alfabetização,
porque a leitura e a escrita, ela está num lugar de uma leitura e uma escrita para uso social, então a gente tem esse trabalho com as crianças pequenas, da leitura e da escrita, e da leitura muito forte com a questão da literatura, mas a gente não tem esse peso, então a gente tem muita questão do deleite, para a gente é muito prazeroso. Aí eu só queria trazer essa experiência, essa vivência, e dizer que desde lá do berçário a gente tem lido para essas crianças, e a formação que a gente tem tido, tanto com os cursos da Elzinha, na EMEI que eu trabalho, a gente tem a Elzinha Bia Vilela, essa questão da experiência estética, da qualidade literária, o livro com qualidade, escolher uns livros bons para as crianças, né? Para a criança é deleite, mas o professor tem a intenção dele, né? E o livro não está a serviço de outros conteúdos, ele é ele por ele mesmo. E é isso, gente, obrigada. E é isso. Obrigada, Vilma, que relato lindo. Filma, tira foto, escreve um artigo. Está filmado, está registrado. Registra isso, porque é conhecimento para ajudar todo mundo. Olha, Samir, não vai dar tempo de eu fazer a leitura que eu tinha programado, viu, professora Rita de Cássia? Meu planejamento não vai acontecer do jeito que eu planejei. Mas hoje a gente pode estar satisfeito, né, Beth? Que teve bastante participação, né? Tem aula que o pessoal fica mais calado, mas hoje o pessoal... Essa turma é muito boa de troca da partilha, eu me sinto assim, grata, honrada de poder ouvi-las e ouvi-los. Mas aí, para compensar, no próximo encontro, eu já inicio com uma leitura de literatura e encerro com uma leitura, né, que seria a leitura da aula mesmo, então teremos duas leituras literárias, 2 mediações e a oportunidade de continuar pensando sobre o letramento literário e a fruição poética da literatura. Muito obrigada por hoje, pela escuta, pela troca, pela fala, adorei ouvir vocês, e reforço como foi importante ler o Formes e ler o exercício, né, Samir? Obrigada também por estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado, viu, pessoal? Então, até o próximo encontro. Já está lá no Drive, né, os textos que a Beth indicou, e a gente vai se falando para o próximo encontro. Então, até dia 4 de setembro. Já. Tchau, gente. Obrigado, Beth. Até a próxima. Tchau.